Bom, aqui vão meus comentários para o trabalho da Iana Vasconcelos. Enfim, também achei excelente o texto, acho que está muito bem escrito, extremamente relevante, porque traz um pouco o retrato a partir de uma perspectiva local, né? De inserção da Iana ali na cidade de Boa Vista e Paracaima, para ver o que está acontecendo com essa recepção e acolhida dos refugiados, imigrantes venezuelanos na fronteira brasileira. Então eu acho que o trabalho dela é extremamente relevante por trazer essa perspectiva etnográfica para o que está acontecendo ali, para além das notícias de jornal, enfim, tudo que está saindo na imprensa a respeito do tema. E para pensar de maneira mais detida sobre essa forma, né, que está sendo gestada no Brasil de acolhimento via Forças Armadas, né, operação de acolhida e controle dos fluxos migratórios a partir da presença militar e atuação das Forças Armadas nesse sobre essa questão. Eu acho que, em primeiro lugar, o seu trabalho, Iana, está colocando em foco um processo que já vem há uma década, pelo menos, acontecendo no Brasil, 15 anos, poderíamos até dizer que a partir dos anos 2000, que é um processo de crescente militarização da vida social, que também não é algo restrito ao Brasil, mas que acontece em diversas partes do mundo e da América Latina. Ou seja, essa crescente ingerência das Forças Armadas brasileiras em assuntos internos e internacionais que começa a se intensificar com a realização dos grandes eventos no Brasil, em especial no Rio de Janeiro. Eu estou no Rio de Janeiro, então posso observar isso de maneira também em loco, né, com uma liderança assumida, por exemplo, pelo Brasil na missão de paz no Haiti, com, enfim, um histórico de decretos, né, de operações de lei de garantia da lei e da ordem, com a ocupação, por exemplo, do Complexo da Maré durante a realização dos mega eventos esportivos no Rio de Janeiro, com a implementação do ENAFRON, a partir da gestão da Dilma Rousseff, do PT, com foco na militarização das fronteiras e controle de crimes e fluxos de bens e pessoas considerados ilícitos nessas fronteiras, a recente intervenção militar na segurança pública no Rio, no ano passado, e agora essa coordenação, né, da acolhida dos venezuelanos em Roraima, também no ano passado, que você descreve, Ana, e que eu acho que vem só se intensificar com a chegada dos militares no governo federal em 2019. Então, eu acho que esse é um processo importante da gente etnografar do ponto de vista da antropologia. Inclusive, agora acabei de lembrar, saiu um número daquela revista, um dossiê naquela revista Current Anthropology, agora em 2019, o finalzinho de 2016, que é sobre militarização e traz um debate sobre militarização a partir de trabalhos etnográficos da antropologia. Talvez valesse a pena você consultar esse número. Também sugiro enfim, para você se inspirar, enfim, ter mais elementos para trabalhar com esse tema da militarização, os trabalhos desse geógrafo urbano inglês chamado Stephen Graham, que ele traz um trabalho do que ele chama de novo urbanismo militar, onde ele vai partir do conceito Foucaultiano de efeito bumerangue, né, para analisar o processo através do qual as cidades no Ocidente, sobretudo, estão implementando em suas fronteiras sociais internas experiências e tecnologias militares de controle importadas diretamente de territórios ocupados no exterior, como ele dá o exemplo justamente da faixa de Gaza e o Haiti. Então, acho que como as Forças Armadas brasileiras tiveram participação direta e lideraram as forças da MINUSTAH, me parece que vale a pena dar uma olhada para ver como isso se reatualiza no Brasil e, sobretudo, nesse caso particular de Roraima, né? Então, é uma nova doutrina de segurança que ele descreve que
embaralha um pouco as antigas separações entre guerra e paz, normalidade e exceção, com uma crescente militarização da polícia e de policialização das forças militares, né, que acabam os exércitos se tornando forças, né, de contra-insurgência, né, um pouco uma nova forma de guerra contra insurgente, que não é igual a que ocorria nos anos 70, contra o comunismo, enfim. E, enfim, e que se tornam, enfim, alvos de tecnologias de rastreamento e controle, né? É importante lembrar que um fenômeno como esse, como é o caso da chegada da migração venezuelana, eu acho que isso é uma questão importante que você coloca no seu trabalho, é de apontar que isso não se torna relevante somente pelo impacto numérico, né? Que você diz, bom, na Colômbia receberam-se muito mais refugiados, imigrantes venezuelanos que no Brasil, mas a gente, como antropólogo, deve olhar para aqueles fenômenos que ganham relevância socialmente, né? Que adquire relevância socialmente, mas não necessariamente pelo seu impacto numérico, como foi o caso da chegada dos haitianos no Brasil em anos recentes, né? Que não era uma questão de impacto numérico, quantitativo dessa migração, mas que mesmo assim se tornou um fenômeno relevante por acender alertas e pânicos morais, através da mobilização dessa noção, que foi reiterada inúmeras vezes pela imprensa e outros discursos, né, de invasão, que é um pouco o caso que que tem ocorrido também com a presença venezuelana, né, que ganha um status e uma importância social a partir dessa chamada crise da Venezuela. Então, eu acho que vale a pena você que está lá em loco pensar na dimensão da vida cotidiana, no que se refere à produção de subjetividades dos migrantes venezuelanos, explorando como essas questões políticas, esses discursos e pânicos morais incidem nas suas vidas, né, nas suas rotinas, na atualização de xenofobias e preconceitos. Eu sempre me perguntava, durante o período eleitoral no ano passado, como seria ser um imigrante venezuelano no Brasil hoje, quando nos discursos políticos, tanto a esquerda quanto a direita, sempre falavam da Venezuela, utilizavam, né, a Venezuela como baliza daquilo que a gente não quer se tornar. Ah, vamos virar Venezuela com o Bolsonaro. Ah, vamos virar Venezuela com o PT, né? Que o impacto disso, né, para a condição, né, para subjetividades, para autoestima, enfim, para inserção social no Brasil. Bom, quanto ao processo de militarização da vida nacional e a inflexão disso nas políticas migratórias no Brasil, eu acho que também vale a explorar, como eu também sugeri para a Karina, que vai, na verdade, vocês vão escutar meu áudio amanhã, pensar nos desdobramentos nas formas de governo, controle e gestão dos fluxos migratórios das fronteiras, nesse momento particular que o Brasil está passando, né? Quando o argumento humanitário de cuidar, regular e proteger os migrantes e garantir a segurança da população, que há algum tempo tem sido utilizado como justificativa e como gramática moral, para reprimir e controlar as migrações, é atualizado, alterado e ganha novos contornos, né? O humanitário, como já ocorre em muitas partes do mundo, vem sendo utilizado então como justificativa agora no Brasil e na região para fazer guerra na Venezuela. Isso é realmente muito impactante. Bom, e eu acho que essa ambiguidade entre cuidar e proteger em nome dos direitos humanos versus reprimir e controlar, fica mais do que patente com relação à migração venezuelana em Roraima e a atuação das Forças Armadas, que inclusive não se preocupam em esconder esse fato, né? Exemplo da fala do Major S, que você menciona, que ao mesmo tempo em que ele fala que estão realizando um trabalho de acolhimento e encaminhamento dos migrantes, realizam o controle exato de quem está vindo e quais as intenções dessas pessoas que estão vindo, né? Isso fica explicitado no próprio nome dado pelas Forças Armadas às operações, né? Operação Acolhida e Operação Controle.
Bom, sobre esses trabalhos que tratam dessa relação paradoxal entre cuidado versus controle, para além das discussões relativas à questão migratória, né, que é realizada por autores como Fação, Didier Bigot, o Domenech, o Guilherme Mansur e mesmo a Adriana Piscitelli, com os trabalhos sobre tráfico de pessoas, já que você trata dessa dimensão da higienização social urbana nas cidades de Boa Vista e Paracaima, eu acho que vale a pena consultar a etnografia da Taniele Rui sobre a gestão das cracolândias em São Paulo e Rio de Janeiro, que eu acho que é um trabalho que pode te indicar caminhos sugestivos de análise para tratar dessa ambiguidade a partir de discussões que são próprias da antropologia urbana, da antropologia da saúde, né? Ou seja, essa ambiguidade entre políticas de cuidado e controle e repressão, ao mesmo tempo em que você realiza a remoção e internação em abrigos e unidades de internação, muitas vezes compulsória, de usuários de crack, com a clara intenção de retirar esses corpos de determinados espaços da cidade, dirigir a circulação e seus fluxos, né? Vale lembrar que esses corpos são considerados abjetos, devido a marcas de classe, pobreza, associados à sujeira, também marcadores de raça presentes. Eu acho que esse trabalho da Taniele pode te ajudar a pensar nessa percepção que você menciona de aprisionamento relatado pelos migrantes e também pensar nas formas de gestão desse fluxo de venezuelanos que tem sido também marcado pelo atravessamento de categorias de diferenciação como classe, pobreza, né? Porque não é igual, como você diz, os outros fluxos um pouco mais antigos de venezuelanos, né? Esses são marcadamente mais pobres, enfim. E também que esse fluxo é atrelado a partir de discursos da saúde pública e sanitária, à disseminação de doenças. Então, me parece que essas discussões que a Taniele realiza sobre as cracolândias pode te ajudar nas reflexões sobre essa ideia de dádiva-abrigo, pois da mesma forma que os refugiados, os usuários de crack que são recolhidos das ruas parecem não encontrar um espaço moral para realizar queixas relativas às condições dos abrigos, à comida oferecida e por aí vai. Também é interessante pensar aprofundar nessa reflexão entre as disputas entre atores e instituições para centralizar a gestão e os recursos, né, destinados às políticas de atendimento aos migrantes, uma centralização dos militares tomando a frente disso, como tem sido em várias outras áreas, né, do governo nacional, na educação, enfim. Mas também pensar nos conflitos entre esses atores, não só para centralizar a gestão e os recursos destinados a essa política pública de acolhimento às migrações, mas também pensar nos conflitos sobre as diferentes propostas de abordagens, tratamentos e políticas a serem empregadas com relação à questão migratória e da mobilidade humana. Também me chamou muita atenção essa abordagem policial na repressão do comércio informal, né, que é realizado pelos migrantes como uma forma de viração e luta pela subsistência cotidiana, vidas marcadas pela precariedade, e isso se repete em inúmeras partes do Brasil, né, com populações periféricas, comércio ambulante de rua, repressão aos meninos que atuam no mercado varejista de drogas, enfim, eu acho que vale a pena dar uma olhada nessa discussão mais geral para pensar, que acho que pode te inspirar para pensar na questão dos venezuelanos, né? E com relação, só uma última coisa para encerrar aqui, com relação ao respeito à hospitalidade e o respeito à diversidade, eu acho que também tem um momento de inflexão agora que vale a pena pensar quando temos um governo nacional que fala que aqueles que são diferentes, migrantes, índios, tal, se quiserem pertencer à nação brasileira, têm que se integrar e ao ser nacional que ele entende que é o ser verdadeiro nacional, enfim. Como que fica, né, o respeito à diversidade, às diferenças culturais, inclusive das populações migrantes, pensando em políticas públicas multiculturalismo, né, enfim, como bandeira com relação à questão migratória, quando a gente vê essa política de integração voltando aí à tona,
encabeçada por forças militares. Enfim, Ilana, espero que esses comentários te ajudem na reflexão, as sugestões de bibliografia, tanto do Stephen Graham quanto da Daniele. E, enfim, mas o texto eu acho que ele tá bem bacana, eu acho que se trabalhar mais um pouquinho já é um artigo para ser publicado. Tá muito bem escrito, eu adorei, excelente. Um beijo.